para que o Evangelho tenha livre curso e almas sejam ganhas lá para Cristo. Vamos só orar no instante. Senhor, cuida do Dário, entregamos-lo ao teu cuidado e ao cuidado da tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabem que é curioso que Deus, eu pelo menos vejo isso na minha vida, é curioso ver que Deus, Ele não manda os mais fortes para os trabalhos e para os propósitos que Ele quer. Vemos na palavra de Deus, Ele a mandar, por exemplo, Moisés, quem não sabe, ele era gago, ou David, lutar contra um gigante, David, que era um minorca, era fraquinho, provavelmente Golias agarrava nele com uma mão e se calhar esmagava com uma mão, e Deus ainda assim manda os mais fracos. Isto para dizer que qualquer irmão que aqui está, se acha que é fraco, ainda bem que é fraco, porque Deus não só pode, como Ele até quer usar os mais fracos, e que de alguma forma isto sirva de incentivo para nós. Vamos abrir então na carta de Paulo aos Romanos, para começar. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E vamos começar primeiramente no versículo 1. E o versículo 1 que diz o seguinte. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O tema que eu vos quero falar hoje tem a ver um pouco com as consequências e o que Deus tem para aqueles que estão em Cristo Jesus. E este tema tem vindo a ser, ao longo pelo menos de 500 anos, tem gerado grande debate. Alguns que aqui estão, que estiveram semana passada na conferência que houve em Ovar, já ouviram parte daquilo que vai ser falado aqui hoje, por isso, em parte é bom para relembrar e não esquecermos e termos convicções, mas aqueles que não ouviram, as vezes que ouvem falar deste tema, gera muitas vezes confusão, e esta confusão é gerada não porque as convicções que as pessoas com que falam vêm da palavra de Deus, mas meramente da teologia. E a teologia, ainda que seja com um propósito, se a teologia não tiver com base e fundamento a palavra de Deus, o homem começa a ir para o lado. E nós devemos sempre guiar-nos só e apenas pela palavra de Deus. É ela que nos dá as bases e as certezas, e é através dela que Deus fala a cada um de nós. E é através da palavra de Deus que Deus, o que Ele tem a dizer-nos, está lá. E o assunto e este tema que tem a ver com a predestinação e que foi falada na semana passada na conferência Interigrejas, é este tema que tem gerado discussões, conflitos e por vezes até mesmo guerras entre irmãos, e criado divisões quando devia haver união sobre um assunto tão importante, e tem havido tanta complicação por um assunto simples. Mas antes de começar a tocar neste tema, que é a predestinação, e vermos o que é que a palavra de Deus nos diz, e principalmente vem-nos dizer na carta de Paulo aos Romanos e na carta aos Efésios, o que tem a dizer-nos. E este é um ensino que Deus tem para nós, é um ensino precioso, e é um ensino que tem a ver com o que é que Ele tem para nós, qual o nosso lugar em toda a criação e qual o nosso lugar em todo o propósito e a sua vontade. E a palavra de Deus dá-nos a resposta, e as respostas e o que Deus tem-nos a dizer acerca deste ensino é uma coisa simples. E nós, quando percebemos, perante tal ensino, a nossa vontade deve ser mesmo só adorá-lo e glorificá-lo. Mas antes, temos que começar pelo contexto. E o contexto, antes da predestinação, tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, nós fomos criados por Deus, e vemos em Gênesis, no capítulo 2 e 3, que Adão e Eva pecaram, e assim ficaram afastados. E dentro, ainda na carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, capítulo 3 e versículo 23, é dito o seguinte: que todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Notem que todos nós pecamos, não houve uma exceção. Todo o homem que veio da descendência de Adão, esse homem é pecador, esse homem pecou, e esse homem está afastado da glória de Deus.
Se formos ler também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 3, Paulo está a dizer aos Efésios que Deus vivificou-os, estando eles mortos, e não só eles, assim como nós, mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos nossos pensamentos. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo, na carta aos Romanos e na carta aos Efésios, ele mostra-nos que nós não só somos pecador, mas temos esta natureza pecaminosa, esta natureza que nos leva a ser filhos da ira, a fazer a vontade da nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos, a fazer o que nós queremos. E se o que nós queremos até está acima da liberdade dos outros e da vontade dos outros, nós vamos fazer isso, ainda que tenhamos de passar por cima de alguém. Notem que a nossa natureza... Esta natureza leva-nos muitas vezes a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer boas ações e boas obras e ainda assim esta natureza leva-nos a não fazer isso. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos e no capítulo 7, Paulo diz que ele fazia o que não aprovava. Diz ele, porque o que faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero fazer de bom, isso não faço. Mas o que eu odeio de fazer, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado, notem, é o pecado que habita em mim. Não há nada de bom em cada um de nós. O pecado não só tem-nos afastado de Deus, como nos tem levado a andar conforme o vento, conforme as nossas vontades. E as nossas vontades são pecaminosas, são más. E as nossas vontades não só nos afastam de Deus, como por vezes afastam-nos uns dos outros. Destroem relações, destroem trabalhos. E há uma necessidade de esta natureza desaparecer. Se nós formos olhar só para estas passagens, vemos que de alguma forma não há esperança em nós, ou não havia esperança. Este afastamento por causa do pecado que nos separa de Deus, não há nada que possa compensar isto. Nós não vamos até Deus e este afastamento não vai ser disseminado com nós tentarmos recompensar Deus de alguma forma. Porque nós já pecamos e se eu cometer um crime civil, se eu cometer um assassinato, eu vou ser julgado por esse crime que eu fiz, independentemente se eu tenha feito boas obras antes, ainda que eu tenha recebido o Prémio Nobel da Paz. Ainda que eu tenha recebido o Prémio Nobel da Paz, se eu matar alguém, eu vou ser julgado por isso. E o nosso pecado não só nos afasta de Deus, como também requer julgamento. E notem que nós, com isto, estávamos sem esperança e andávamos conforme os desejos da nossa carne e fazendo sempre o que nos vinha à mente. E o que nos vem à mente não é bom. E com isto nós estamos afastados de Deus. Mas há uma solução. Deus deu-nos uma solução, e não só deu-nos a solução para nós voltarmos a estar unidos a Ele, como também Ele tem algo após isso, após nós aceitarmos esta salvação e esta redenção que há em Jesus Cristo, Deus ainda tem propósitos fantásticos e tem bênçãos que nós nem sequer imaginamos. E perante isto, a nossa atitude deveria ser não só de aceitação, como de gratidão. Paulo, em Romanos, no capítulo 3, e após o versículo 23, no versículo 24, Paulo, depois de dizer que todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus, é dito que, sendo justificados, notem, todos são justificados gratuitamente pela sua graça, pelo um favor não merecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. E se formos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto é algo que não vem de nós, é um dom de Deus. E não vem nenhuma obra nossa, e não vem nenhuma obra para ninguém se gloriar, nem ninguém dizer, bem, eu cheguei ao céu porque eu fui bom, porque eu consegui compensar Deus de alguma forma e eu estou aqui porque eu mereço. Não vem de nós, não vem nenhum de nós. Nenhum de nós pode fazer nada, pode fazer alguma coisa, pode compensar, pode de alguma forma subornar. Na mesa de negociação com Deus, não vem nenhuma oferta da nossa parte. A única oferta que vem é de Deus e o Deus oferece a redenção que há em Cristo Jesus e não há nenhuma contraproposta. Ou tu aceitas isto de livre e espontânea vontade
e agradeces, ou aceitas ou recusas. Não há uma contraproposta da nossa parte. E chegamos a Romanos 8.1, em que é dito, se nós aceitarmos, se nós estivermos em Cristo, não vai haver nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquê? Porque estão em Cristo Jesus. Vamos agora ainda no capítulo 8, e no versículo 24 a 30, para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e para aqueles que estão em Cristo, Deus tem-nos assim a dizer, versículo 24 a versículo 30, diz que nós em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que nós não vemos, com paciência nós o esperamos. E de maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas e quão fraco nós somos. Porque nós não sabemos o que é que havemos de pedir, nem sabemos como é que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, notem que o Espírito, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, notem, o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes, notem, a estes também glorificou. Se formos ler, e podemos ir lá ler, em Efésios, logo no capítulo 1, e do versículo 1 a 13, Paulo também mostra-nos este propósito de Deus aos santos. E ele começa assim a dizer, Paulo, Efésios capítulo 1, e no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, notem, pela vontade de Deus, a quem? Aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, a nós os santos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como Ele também nos elegeu, a nós, santos, elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor. Ele predestinou-nos para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Para quê? Para si mesmo. Segundo o seu bom prazer, o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual Ele fez-nos a nós agradáveis a si no amado, em quem nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propusera em si mesmo. De quê? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperámos em Cristo. Em quem também vós estáis, em quem também vocês estão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho, notem, o Evangelho segundo da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Notem, vocês que estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Todo o Evangelho que nós vemos, e vemos aqui Paulo a falar, é simplesmente aceitares, perceberes que tu és pecador, que não podes fazer nada para voltar a unir-te a Deus e que precisas da salvação que Ele próprio fornece. E isto é gratuito. A única coisa que tu tens de fazer é de querer e receber. Vamos manter-nos então em Romanos, no capítulo 8, essencialmente, no versículo 28 a 30. Nós, no versículo 29, é-nos dito que Deus, os que dantes conheceu, a estes também predestinou.
sabem que a palavra predestinar indica, de alguma forma, ordenar de antemão, marcar de antemão, ou então determinar, ou então ordenar. Esta palavra é diferente da palavra conhecer. A palavra conhecer, que nós vemos no versículo 29, que os que dantes conheceu, refere-se às pessoas conhecidas de antemão por Deus. E a questão é, quem é que são estas pessoas? Se nós formos olhar dentro do contexto, estas pessoas é quem Paulo refere logo no versículo 1, que é os que estão em Cristo Jesus. Se nós formos ver no versículo 27, um bocadinho antes, é-nos dito que o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Se nós formos olhar no contexto, aqueles que Deus conheceu, que antes conheceu, estes que ele conheceu são os santos, são aqueles que estão em Cristo Jesus. Não são pessoas pecadoras que Deus de alguma forma disse, olha, eu vou escolher aquele para ser salvo, aquele talvez não. E aquele ali também. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os santos, estes santos que Deus também conheceu, estes também predestinou. E a palavra predestinar refere-se sempre àquilo, ao objeto do seu conhecimento. Ou seja, que Deus conheceu-os e aqueles que eu conheço, aqueles que eu quero, estes vão ser determinados a alguma coisa, vão ter um propósito. A palavra traduzida como prever, ou que antes conheceu, que nós vemos no versículo 29, também é usada, e não sei se sabem isto, também é usada não só para falar acerca do seu povo celestial, dos santos, que é falado no versículo 27, mas também é usada em Romanos, no capítulo 11 e versículo 2, para se referir ao seu povo terreno. Notem que Paulo diz no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 11, peço desculpa. Sim. Digo, pois, porém, porventura rejeitou a Deus o seu povo. Quem é este povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita. Eis o povo de Israel. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Notem o que ele diz agora, que antes conheceu. Isto mostra-nos que Deus, antes da fundação do mundo, antes da criação dos céus e da terra, mostra-nos que Deus, este Deus amoroso que nos salvou, Ele tinha um propósito para os céus e tinha um propósito para a terra. Não é por acaso que Paulo diz, quando se refere aos santos, diz que conheceu os santos e usa a mesma palavra para falar acerca do povo de Israel. Que Deus, e isto mostra-nos que de facto Deus tinha propósitos distintos. Tinha um propósito para aquele que seria o seu povo terreno, aqui na terra, e tinha também propósitos para aqueles que seriam o seu povo celestial. No entanto, isto deixa-nos questões. Se Deus conhece o seu povo terreno e o seu povo celestial, e se os conhece e tem propósitos distintos para ambos, que propósitos são esses? A resposta também está na palavra de Deus. E se nós formos ver o livro de Êxodo, no capítulo 19, e versículo 3 a 6, lá é falado qual era o propósito de Deus para o povo de Israel. Qual era o propósito de Deus para este povo terreno. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 3 a 6, é dito, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e trouxe-vos até mim. Agora, pois, se vocês diligentemente, com atenção, ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão o meu tesouro pessoal. Notem o que Deus diz acerca do seu povo terreno. Eles serão o seu tesouro pessoal. Serão algo valioso para Ele. O meu tesouro pessoal, dentre todos os povos. Notem que Ele escolheu o povo de Israel de dentre todos os povos. Podia ter escolhido qualquer um, mas escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro pessoal. Ele diz, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele diz que vocês, o propósito deles não é só ser o seu tesouro pessoal, mas é também serem um reino sacerdotal e serem um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vemos aqui o propósito de Deus, que o povo de Israel fosse o seu tesouro pessoal, que usasse Deus e que esta relação entre o povo de Israel e entre Deus fosse íntima, e que este povo
fosse um povo sacerdotal e um povo santo, um povo separado, e um povo que unisse todos os outros povos a Deus. Era este o propósito de Deus ao conhecer o povo de Israel e ao terminar o seu povo terreno. Também na palavra de Deus é-nos dito que aqueles que conheceu, como vemos em Romanos 9, 8, 29, os que dantes conheceu também predestinou, para estes também tem um propósito. Para estes, na palavra de Deus, na carta aos Efésios, no capítulo 1 e versículos 5 e 6, é dito que a estes, nós, os santos, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito de entre muitos irmãos. Isto é Romanos 8, 28. E em Efésios é dito, como também nos elegeu, os santos, nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele também em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. E ainda no versículo 11 e 12 é dito que, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, notem, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Muitos usam Romanos 8, capítulo 8 e capítulo 9, assim como Efésios 1, para dizer que nós éramos pecadores e fomos escolhidos dentre todos os pecadores para ser salvos. Usam para justificar isso. Mas nós até aqui o que temos lido não é isso. Deus nunca, até aqui nós não ouvimos falar de pecadores, de Deus escolher pecadores para serem salvos. Vemos que Paulo dirige-se sempre aos santos, que os santos são predestinados, que os santos foram escolhidos com um propósito, que Deus conhece não só o seu povo celestial como o povo terrestre e que tem propósitos distintos para ambos. Isto só nos leva a adorá-lo e glorificá-lo por causa do propósito que ele tem para nós. Em Romanos 8, nós, para percebermos um pouco isso, se vocês depois em casa forem ler Romanos 8, vão ver vários pronomes pessoais usados por Paulo, pronomes como os, me, os nós, vós. Ele também fala em irmãos, ele fala nos filhos de Deus, esses são os filhos de Deus, fala que nós somos filhos de Deus, os que estão em Cristo, fala somos, fala, como no versículo 27, pelos santos, que o Espírito, segundo Deus, intercede pelos santos, fala daqueles. Isto tudo dentro do contexto, se nós formos ver todo o contexto, nunca fala de pecadores escolhidos por Deus. No entanto, se formos ler do versículo 5 ao versículo 9, vemos Paulo aí a comparar aqueles que são da carne com os que são do Espírito, aqueles que fazem a vontade da carne e andam segundo a carne, em contraste com aqueles que andam segundo o Espírito e andam de acordo com a vontade de Deus e que querem fazer a vontade de Deus. Mas nunca fala de Deus escolher aqueles que estão na carne para serem santos. E a questão que fica, quem são estes chamados pelo seu decreto e que antes te conheceu, mais uma vez dentro do contexto, e segundo o versículo 1, versículo 12, versículo 14, 16 e 27, dentro do contexto, aqueles a quem Paulo se refere e que Deus refere-se, são sempre os santos, são aqueles que estão em Cristo Jesus, são os irmãos, são os guiados pelo Espírito, são os filhos de Deus. Para termos um pouco mais a ideia do que é-nos dito também em Romanos 8, 28 a 29, eu andei um pouco a pesquisar e normalmente eu quando tento, e penso que seja de forma geral, alguém quando vai estudar a Palavra de Deus, seja de um assunto ou seja de uma pessoa, que normalmente vão sempre buscar tudo o que existe sobre aquela pessoa. Eu, pelo menos no meu caso, quando estive a estudar um pouco sobre a predestinação, semelhante também ao Simão, que falou a semana passada, também andei a procurar tudo o que dizia acerca da predestinação. E, essencialmente, as passagens que falam mais é Romanos 8 e Efésios capítulo 1. Mas fui tentar ver outras versões para também ajudar a explicar um pouco o que é que Deus diz no versículo 29 e versículo 30, para também ajudarmos a perceber um pouco todo o contexto. Houve duas traduções que a mim chamaram mais a atenção, que era uma tradução em inglês que é chamada God's Word, a Palavra de Deus, e outra que é a Mensagem da Bíblia, que a tradução em si dava uma boa explicação.
A primeira tradução, que era a tradução da palavra de Deus, diz que isto é verdade, porque ele já conhecia o seu povo e ele já havia indicado eles para terem a mesma forma e terem a mesma imagem que o seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, o seu Filho, Jesus Cristo, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Notem que ele conhecia o seu povo e que ele havia indicado o seu povo para terem a mesma forma e a mesma imagem do seu Filho. E noutra versão, que é da versão da mensagem da Bíblia, diz que Deus sabia o que estava a fazer desde o começo, antes de criar tudo. Ele decidiu, desde o início, moldar a vida daqueles que o amam, daqueles que estão em Cristo Jesus, na mesma linha da vida do seu Filho. O Filho está em primeiro lugar na linha da humanidade que ele restaurou, dos santos. E nós vemos a forma original e pretendida das nossas vidas dentro dele. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, também numa outra versão, é dito que por causa do amor de Deus, Deus já havia decidido tornar-nos seus próprios filhos através de Jesus Cristo. Era isso que ele queria e era o que lhe agradava. Notem que perante estas duas traduções destas duas passagens, mostra que Deus, no seu amor, decidiu que todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, esse aí vai ser conforme à imagem do seu Filho. Vai estar na mesma linha de vida que ele. Vai ser o irmão em que Jesus Cristo é o primogênito de entre muitos irmãos. Predestinação é algo simples, é só isto. É Deus com propósitos para nós. Vivemos o propósito dele, não só nós sermos sermos irmãos dentre irmãos, sendo Jesus Cristo o primogênito, como também nós sermos conformes à imagem dele e sermos apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Isto mostra-nos algo fantástico. Mostra que nós, independentemente da vida que nós tenhamos, independentemente se nós somos pobres, independentemente se nós somos ricos, se temos doenças ou não, independentemente da nossa condição ou da nossa situação neste mundo, que Deus para nós, para aqueles que estão em Jesus Cristo, Deus tem um futuro glorioso, independentemente da tua vida, independentemente de quem tu és. Deus tem um futuro glorioso para ti. E a eleição e a predestinação falam-nos deste futuro glorioso que nós temos em Cristo. Falam-nos das bênçãos e tesouros únicos e inimagináveis. O ensino da predestinação mostra-nos que em Cristo, em Jesus Cristo, nós temos a posição de filhos de Deus. Diz-nos que nós seremos conformes à imagem do seu Filho. Que nós seremos para louvor da sua gloriosa graça. Para que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Este Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele também nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É-nos dito que Deus predestinou-os a sermos concidadãos dos santos e sermos da família de Deus. Este Deus também predestinou e determinou que os seus santos serão transformados e que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A Bíblia mostra que, de facto, nós somos pecadores. Que nós estamos, de facto, afastados de Deus e que estamos neste momento e que o homem que não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor está debaixo do juízo de Deus. E que se morrer sem Cristo, o juízo vai cair sobre ele. E perante este estado de pecadores e afastados dele e debaixo do seu juízo, Deus oferece-nos uma salvação. E uma salvação por graça, uma salvação que nós não merecemos. E se nós aceitarmos essa salvação que nós não merecemos, Ele vai-nos dar-nos uma posição gloriosa. Vai-nos dar bênçãos e privilégios que nós nunca poderíamos ter, nem conseguimos imaginar. Nem poderíamos ter se nós recusássemos a proposta dEle. Não poderíamos ter, diga-se, neste mundo. E tudo isto, todas estas bênçãos, toda esta posição que Ele nos dá, sem nós merecermos e sem termos de fazer nada, Ele dá-nos e a única coisa que nós precisamos de fazer, sem ter de compensar, sem ter de pagar, sem ter de nos esforçar, a única coisa que nós temos de fazer é aceitar. E a questão que deixo para terminar, para cada um de vós pensar é, perante todo este cenário de pecadores, em que Deus oferece uma salvação, e se nós aceitarmos,
Deus tem algo determinado para nós, os santos, numa posição gloriosa, com bênçãos inimagináveis, com tesouros inimagináveis que Paulo fala aos Colossenses que estão em Cristo Jesus. A questão que fica é que melhor oferta é que cada um de vós quer. Aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que melhor oferta quer. Quer continuar a viver no estado em que está, segundo os seus pensamentos, e morrer perdido, sem ter nenhuma convicção ou nenhuma certeza da vida além da morte, ou querem, de forma humilde, reconhecer a vossa condição e a receberem esta oferta, não só da salvação, mas também dos propósitos e bênçãos que Deus para cada um de nós. Querem melhor oferta do que esta? Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus, acabaram de ouvir uma boa notícia. A boa notícia é que não há pecador que não possa ter este Salvador. Ele veio por todos, deu a vida por todos e só não é salvo quem não quer. Sabem que um dia o Senhor Jesus Cristo lamentou-se, sabem? Um dia ele estava a falar às pessoas e alguns começaram a lhe voltar as costas. Que é o que acontece hoje. Sabem o que é que ele disse? Imaginem o Senhor a falar-lhes, a querer salvá-los, e eles a voltarem as costas. E ele virou-se e disse assim, lamentando-se, e não quereis vir a mim para terdes vida. A questão é esta. Se eles não receberam vida, foi por culpa de quem? Foi por culpa do Senhor que não os elegeu? Ou foi por culpa deles que não quiseram? Tu és eleito se quiseres. E és perdido se quiseres. Está nas tuas mãos decidires o teu futuro. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, será salvo. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos ainda, eu ia sugerir que nós cantássemos um cântico. Onde é que está? Não sei se a Dora está por aí. Tá. Tá. Música. E o Miguel também. Eu não sei se é possível. Vocês têm aquela música que é Eu Creio em Ti. Eu creio em Ti. Vocês têm. Já vi que vocês têm. Mas o pessoal também sabe mais ou menos a música de cor, portanto, e até é bom que saibam. Podem começar? Mas eu creio em Ti. Ainda há pouco tempo nós cantamos aqui, portanto isso há de estar aí no computador. O importante e essa é a mensagem-chave da música, eu creio em Ti. Epá, se vocês ainda não disseram eu creio em Ti, está na hora de dizer eu creio em Ti. E então podem olhar, entram na porta da salvação, como dizia o nosso irmão Moody no passado, olham para cima do umbral da porta e está lá escrito, eleito antes da fundação do mundo. Vamos a isso? Senhor, oras-me na palma. Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu pertenço a Ti, minha razão de viver, razão de cantar, com tudo que sou.
Andarei contigo onde quer que vá, na alegria ou dor, confio em ti. E eu viverei nos teus caminhos, nas tuas promessas, para sempre. Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Minha razão de viver, razão de cantar, com tudo que sou. Eu adorarei, eu te adorarei, eu adorarei, eu te adorarei. Eu adorarei, eu te adorarei, eu adorarei, eu te adorarei. Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Minha razão de viver, razão de cantar. Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu pertenço a ti. Minha razão de viver, razão de cantar, com tudo que sou. Dou graças a Deus por este dom. Tal como música tão bem tocada e que nos permite louvar a Deus como Ele merece. E depois, perante aquilo que Ele fez, como diz o cântico, é com tudo. Eu não concebo a vida cristã que não seja com tudo. É assim, e comigo é assim. Ele fez por mim uma coisa que ninguém podia fazer. E agora eu com Ele é com tudo que tenho, com tudo que sou. É assim, não é, David? Deixa eu ver aqui, David, pelo horário. Vamos a isto. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia. Obrigado pela noite que tu nos destes. Obrigado porque nos trouxeste até aqui. Obrigado porque pudemos ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, por aquilo que ouvimos, que nos ajudes a aplicar. Que possas, se eventualmente estiver aqui alguém que ainda não te aceitou, que ainda não creu em ti, como também cantámos agora, que possa crer em ti, que te possa aceitar, que possa perceber que não é uma má notícia, é uma boa notícia, que não vai tirar nada, vai ganhar. Amém. Porque o diabo e este mundo, e mesmo nós mesmos, fazem-nos querer pensar sempre o contrário daquilo que tu queres, e que possamos nos deixar vencer por ti e não por outras coisas. Que possas guiar cada um, que possas cuidar daqueles que sofrem, em particular a Irmã Francisca, mas não só, por todos os outros que estão a passar dificuldades, sejam elas de saúde, até materiais e outras, que possas cuidar de cada um, a todos que possas dar força e energia, e se tiver aqui alguém desanimado que possas levantar, e que se alguém tiver com uma parede à frente que possamos, Pai, ver a luz ao fundo do túnel. Amém. Que possas cuidar de cada um e dar-nos uma boa semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O culto está terminado. Quarta-feira, se Deus quiser,
às 9 horas da noite, temos estudo bíblico e são todos convidados para conhecer este livro maravilhoso que é a Palavra de Deus.